Olá, vamos continuar aqui então a nossa aula sobre coordenação pedagógica e agora nós vamos falar do papel da coordenação pedagógica e na sequência falar aquilo que não faz parte da definição de coordenador pedagógico. Preste muita atenção porque é comum as provas pegarem nesses pontos para saber se você realmente compreende a função do coordenador e as suas atribuições. Vamos lá. Então, papel da coordenação pedagógica. A preocupação da coordenação pedagógica é muito ampla. Vai envolver questões de currículo, construção de conhecimento, aprendizagem, relações interpessoais, ética, disciplina, avaliação da aprendizagem, relacionamento com a comunidade, recursos didáticos, relações de poder e projeto educativo. Perceba que a atuação é ampla, porque o coordenador pedagógico, embora o trabalho dele esteja centrado no suporte pedagógico aos professores, há um trabalho didático pedagógico, o coordenador, ele deve estar antenado às atividades do professor com os alunos, o relacionamento das famílias e da comunidade com a escola. Ele também tem a sua posição de autoridade. Então, o trabalho ele é amplo, mas com foco no trabalho pedagógico. Agora eu vou falar para você a definição negativa de coordenador. Aquilo que o coordenador não é. Veja bem comigo, o coordenador pedagógico ele não é fiscal de professor, ele não tem que ficar conferindo todas as práticas do professor, ficar como se fosse uma autoridade mesmo, ali, mas no sentido negativo, naquela postura autoritária. O coordenador pedagógico também, ele não é um quebra-galho, por exemplo, né? Aquele que fica realizando favor para todo mundo da escola. Ele não deve ser um tapa-buraco, sabe? Quando o professor falta, pede para o coordenador dar aula. Não são funções do coordenador. O trabalho do coordenador é esse suporte pedagógico, esse suporte didático pedagógico aos professores, além de toda a interação e mediação com alunos, com a comunidade. Mas vamos ver aqui no texto, né, como que está a definição negativa do coordenador pedagógico. Veja bem comigo, o que a coordenação pedagógica não é ou não deveria ser? Não é fiscal de professor, não é dedo duro, aquele que fica entregando o professor para a direção, não é pombo-correio, aquele que fica levando recados para os professores, para a direção, não é coringa, aquele que fica tentando resolver os problemas, não é tarefeiro, aquele que só faz atividades burocráticas, pragmáticas, não é quebra-galho, aquele que fica suprindo todas as necessidades que a escola tem, não é salva-vidas, ele não tem que ficar parte do problema de todo mundo e tentando solucionar, não é tapa-buraco, aquele que fica substituindo o professor quando falta, não é burocrata, aquele que fica só em torno do cumprimento de prazos, de acertar documentos, não é de gabinete. É muito interessante que o coordenador pedagógico tenha um contato fora do gabinete, né? Aquele coordenador de gabinete é aquele que só fica dentro da sala dele e nem tem contato com o mundo externo. Não é isso que é interessante. Não é dicário, aquele coordenador que fica chamando os professores para ficar dando dicas a respeito do trabalho em sala de aula, e não é generalista. O generalista é aquela pessoa que ela entende quase nada de quase tudo. Sabe aquela pessoa que não sabe, tem conhecimento raso de muitas coisas, mas é muito raso, não tem conhecimento profundo de nada? Esse é o generalista. A ideia aqui é que o coordenador pedagógico tenha, sim, uma visão do todo do trabalho na escola, do trabalho dos professores, mas que ele tenha conhecimento mesmo a respeito do trabalho pedagógico, do trabalho didático pedagógico, conheça o currículo, conheça o projeto político-pedagógico e tenha essa postura de mediador entre professor e aluno, entre escola e comunidade escolar. Então, ele não deve ser um generalista.
E qual é a definição positiva? Aqui eu quero que você entenda, compreenda, anote muito bem. A coordenação pedagógica, ela é a articuladora. Articuladora do quê? Do projeto político-pedagógico da instituição no campo pedagógico, ou seja, na escola, organizando a reflexão, a participação e os meios para a concretização do mesmo, de tal forma que a escola possa cumprir sua tarefa de propiciar a todos os alunos a aprendizagem efetiva. Esse é o foco do coordenador pedagógico, que todos os alunos passem por um processo de aprendizagem efetiva. E também ele tem foco no desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica, partindo do pressuposto de que todos têm direito e são capazes de aprender. O coordenador pedagógico ele vai mobilizar o trabalho dos professores para que todos os alunos aprendam, porque ele acredita que todos têm condições de aprender. Então, esse é o trabalho interativo do coordenador. É importante lembrar que, antes de mais nada, a coordenação é exercida por um educador e, como tal, deve estar no combate a tudo aquilo que desumaniza a escola, como a reprodução da ideologia dominante, o autoritarismo, o conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a discriminação social na e através da escola. Então, o coordenador pedagógico ele tem essa postura humanizada e sim acolhedora, de acolher professores e alunos às diversas realidades, justamente para não promover a discriminação. E aí nós vamos falar um pouquinho da mediação, porque o coordenador pedagógico ele tem essa função mediadora, voltando aí para a harmonização, o equilíbrio daquele ambiente escolar, mas também se atentando às necessidades, às particularidades, aquilo que dá para melhorar nesse ambiente pedagógico. A atuação da coordenação pedagógica se dá no campo da mediação. Nesse contexto, é preciso atentar para a necessária articulação e interação que facilitem o avanço da prática pedagógica de sala de aula. Seguem algumas práticas de mediação. Então, vamos aqui falar de algumas práticas que o coordenador pedagógico deve ter no seu trabalho, no seu posicionamento, para ele cumprir com essa função de mediação. Atitude de acolhimento. Seja acolhimento com o professor, seja acolhimento com o aluno, seja acolhimento com a família. Acolher o professor em sua realidade, em suas angústias, dar colo, reconhecimento das necessidades e dificuldades. Não adianta o coordenador pedagógico ser aquele burocrata que vai colocar tudo em padrãozinho e exigir que os professores trabalhem daquela forma, sendo que cada professor tem a sua realidade e a sua necessidade e cada sala de aula com cada aluno também. Então, ele deve estar aberto a entender, a compreender essas realidades e necessidades. Fazer a crítica, isso aqui é muito importante, a crítica dos acontecimentos, ajudando a compreender a própria participação do professor no problema, a perceber as suas contradições. O coordenador pedagógico, a todo momento, ele vai trabalhar para mobilizar que a formação, tanto dos seus professores como dos alunos, seja voltado para a crítica e para a reflexão. Mas ele também deve trabalhar nessa postura crítica, de quando necessário, apontar o seu posicionamento. Trabalhar em cima da ideia de processo de transformação, buscar caminhos alternativos, fornecer materiais, provocar para o avanço, acompanhar a caminhada no seu conjunto, nas suas várias dimensões. O coordenador não vai ficar atrelado apenas a índices, apenas ao êxito no ensino. O coordenador ele deve estar voltado para a prática do professor, enquanto resultado sim para a escola, mas também nas influências e interações na vida do professor, na vida dos alunos
e da comunidade escolar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada. O coordenador pedagógico, ele deve estar atento às necessidades dos seus professores para, a partir delas, promover formação nesse sentido. A formação continuada, ela está ligada diretamente à qualidade do ensino. Então, o coordenador pedagógico, ele deve promover essa formação continuada dos seus professores e dar condições também para que os professores estejam sempre estudando, sempre se formando. O papel do coordenador pedagógico é de monitoração sistemática da prática pedagógica dos professores, sobretudo mediante procedimentos de reflexão e investigação. Quando dissemos que o coordenador pedagógico deve estar monitorando o trabalho do professor, não significa que ele está fiscalizando. O fato dele estar monitorando é ter conhecimento da prática e, junto com o professor, promover a reflexão sobre a prática e a investigação, sempre com foco para transformar, num processo de transformação. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando ao aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla para além do exercício profissional. O coordenador pedagógico deve promover a prática reflexiva e as ações de acompanhamento das equipes das escolas. Ele deve pensar em estratégias de organização e gestão que possibilitem a construção de uma cultura escolar e incentive as trocas de experiências entre os professores e alunos. Ou seja, o coordenador pedagógico deve impulsionar seus professores a continuarem estudando, se formando e trazendo os frutos dessa formação para a escola. Ele deve ser um incentivador desses professores, criando assim uma cultura escolar, uma cultura de aperfeiçoamento, de modo a se implantar uma cultura colaborativa. Por que uma cultura colaborativa? Porque quando eu passo para essa troca de experiências, de valorização das vivências em grupos, então há troca de ensinamentos, de saberes, há uma colaboração. Essa interação entre os professores, inclusive quando eles possam refletir em grupo, é muito válida e também ela é válida como formação. Há um papel de destaque na coordenação pedagógica da escola para apoiar e sustentar esses espaços de reflexão, investigação, negociação e tomadas de decisão colaborativas. A cultura colaborativa, guarda bem essa expressão, porque ela pode cair na sua prova. Essa cultura colaborativa será a síntese dos elementos que asseguram a relação entre a organização escolar e o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. O projeto pedagógico curricular, a gestão, a organização e a articulação do currículo e a formação continuada. Então, a cultura colaborativa, ela assegura esse desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e também ela vai refletir nesses elementos, no projeto pedagógico, na gestão, na organização, na articulação do currículo e na formação continuada. A coordenação pedagógica, ela também é envolvida por condições subjetivas e objetivas. E agora nós vamos falar então delas. Perceba que nós temos pontos que são mais técnicos e outros que são mais subjetivos. A verdade é que o professor, que é o coordenador pedagógico, ele deve estar muito próximo dos seus, os professores, os alunos, da realidade da escola, mas utilizar das suas estratégias, das suas técnicas para organizar esse trabalho com ética. Vamos então aqui para essas condições. Aqui nós vamos falar das condições subjetivas para a ação coordenadora.
Para dar conta desse desafio, a coordenação pedagógica deverá ser capacitada nas 3 dimensões básicas da formação humana. Quais são as 3 dimensões básicas da formação humana? A conceitual, a procedimental e a atitudinal. A primeira que nós vamos falar é a voltada para a atitude, que é a dimensão atitudinal. Lembrando que nós estamos falando de condições subjetivas, condições relacionadas e voltadas para o sujeito. Quando eu falo em dimensão atitudinal, eu estou falando de atitude, que envolve valores. Então, venha aqui comigo. Envolve valores, interesses, sentimentos, olha porque é subjetivo. Disposição interior, convicções. Por isso, devemos nos aproximar dela com bastante coragem e rigor. Acreditar na possibilidade de mudança do outro, ao invés de ficar preocupado em julgar e rotular alguém. Compreender o porquê daquele ato ou situação. Partir de uma atitude de acolhimento. Perceba que a palavra acolhimento ela já apareceu mais de uma vez no tocante à ação do coordenador pedagógico. Ajudar o sujeito a encontrar ou, se for o caso, apresentar outro caminho, outra possibilidade de ser. Percebe uma postura humanizada mesmo no coordenador pedagógico? Ele vai dar colo, ele vai acolher os professores, ele pode direcionar inclusive o caminho e sempre voltando para uma prática transformadora. Na dimensão procedimental, nós estamos falando aqui da prática. Então, realmente, nós teremos caráter mais técnico. Eu falo da praxis. O que muda a realidade é a prática. É preciso transformar ideias em ações concretas. Na dimensão procedimental, eu saio dos sentimentos, eu saio lá daqueles fatores mais subjetivos, intrínsecos mesmo do ser humano, para ir para a prática. Eu vou tirar as minhas ideias e colocá-las num ponto concreto. Aqui, então, no procedimental, visa transformar a própria consciência. O que se visa, então, é estabelecer na escola a dinâmica constante de ação, reflexão, ação. Aqui eu tenho a prática. De tal forma que possamos cada vez mais nos apropriar criticamente de nossa prática e da nossa teoria e fazê-las avançar. Para isso, o acompanhamento individual e o trabalho coletivo constante são fundamentais. A dimensão procedimental, então, ela gira em torno desse trabalho em conjunto, coletivo, do coordenador com o professor, em que o coordenador sempre estará promovendo aquele processo, ação, reflexão, ação. Porque quando ele permite o professor refletir a respeito da sua prática, o próprio professor vai balizando as práticas que deram certo e que não deram, logo vai avançando. Depois que nós falamos da praxis, nós temos que falar do método. Para construir a praxis e atingir seus objetivos, a coordenação pedagógica precisa se estruturar. A coordenação tem seu projeto de trabalho vinculado ao projeto político-pedagógico. Ter métodos ajuda a entender a complexidade do real. Então, eu preciso de prática, eu preciso de método. Na dimensão procedimental, a gente vai tornando concreto ali todas as idealizações. E aqui, então, quando eu falo em método, é em estruturar as práticas. Eu também preciso, na dimensão procedimental, do diálogo problematizador. A coordenação pode ser uma interlocução privilegiada para o professor, quando se colocar em efetiva atitude de escuta, de diálogo. A coordenação pode, objetivamente, dar algum direcionamento para a prática do professor, se não em termos de conteúdos específicos, certamente em termos de processo global de ensino-aprendizagem. O pano de fundo do diálogo deve ser o projeto político-pedagógico. Então, perceba que aqui no diálogo,
a gente percebe a necessidade da proximidade do coordenador pedagógico com o professor. O coordenador pode dar direcionamentos, lembrando que sempre o apoio desse coordenador pedagógico é o projeto político-pedagógico. Então, quanto mais democrático esse projeto político-pedagógico for, se a sua construção se deu de forma democrática, mas ele vem a atender os anseios da escola. Então, o coordenador pedagógico ele se coloca nessa postura receptiva e discutativa. Significação. A coordenação pedagógica tem um papel muito importante na direção de resgatar o valor e o sentido do ensino como espaço de transformação. Ética é preciso jogar claro. Ética implica em o sujeito assumir responsabilidades pelos seus atos. No limite, ética libertadora significa querer o bem, não prejudicar o outro. Qual que é o objetivo maior do coordenador pedagógico? Propiciar um processo de ensino-aprendizagem de qualidade que envolva todos os alunos e que realmente faça sentido no trabalho do professor. Visão de processo. Precisamos ter uma visão e uma prática de processo. Ninguém chega lá partindo de lá. E essa visão de processo, o coordenador pedagógico, ele vai refletir para os professores, para que os professores entendam que nada é ali de uma vez, que nada acontece de um dia para o outro. Como o próprio texto diz, ninguém chega lá, Ninguém chega lá partindo de lá. Então, sempre há um caminho. O coordenador pedagógico que vai trabalhar, então, esse processo com os professores e para, inclusive, que os professores entendam que é um processo. A transformação é um processo. E aí, então, eles vão caminhando para cada vez mais ter mais qualidade. Devemos ter a visão de processo também em relação à própria afetividade supervisora. Essa nova coordenação que desejamos ser ainda não está pronta, está se fazendo. É muito bom dar essa ideia de que não tem nada ainda pronto e acabado. Está melhorando e podemos melhorar, porque é um processo. A questão da avaliação. Ter claramente que a avaliação não é um processo de exclusão e classificação. O objetivo da avaliação é avaliar a aprendizagem do aluno. O coordenador pedagógico deve fazer um trabalho muito rico com os seus professores para que a avaliação ela contribua, seja um agente de transformação no processo de ensino-aprendizagem e não um agente promotor de exclusão e classificação. A avaliação, quando de fato é avaliação e não mera classificação para exclusão, é fator de revitalização pessoal e institucional, na medida em que, além de identificar potencialidades, ajuda a localizar os pontos em que precisamos melhorar. É preciso ter uma nova relação com o erro, entendê-lo como parte da aventura de construir o novo, abrir mão daquela posição de infalível, fazer do erro uma oportunidade de aprendizagem. Qual é a proposta aqui na avaliação, numa avaliação formativa, uma avaliação que realmente colabore com o processo de ensino-aprendizagem? É aquela avaliação que ela vai servir de feedback para o professor e que vai aferir os conhecimentos do aluno e como o aluno aprende. O foco na avaliação não é captar os erros dos alunos, mas sim perceber as suas potencialidades. E em relação aos erros, valorizá-los, o que não acontece na avaliação classificatória, onde cada erro a gente tira a nota e vai prejudicando o aluno. Não, encarar o erro como uma possibilidade de mudança, tirar aquela sensação de infalível, né, que quem tira 10 é o melhor, é o mais inteligente. E o pior de tudo isso, que aquele que tira 5, então, é muito ruim? Não. A avaliação é o momento do professor ter um retorno do seu trabalho. Por que aquele aluno foi mal? Né? E será que ele foi tão mal mesmo? Será que a forma que ele se expressou não é uma forma diferenciada?
Como que o meu aluno aprende? Então, a avaliação é um momento riquíssimo do processo de ensino-aprendizagem que deve ser aproveitado pelo professor e também pelo aluno, e não um momento de constrangimento, um momento desgastante. O outro fator, participação. Cabe ao coordenador procurar realizar a construção da proposta pedagógica da forma mais participativa possível. Como sabemos, a participação, entre outras coisas, leva à diminuição das resistências internas à mudança. Perceba aqui que nós estamos falando da dimensão procedimental. E quando eu falo da participação, é um dos fatores dessa dimensão procedimental. Quanto mais participativo eu torno os processos na escola, quando o coordenador pedagógico permite a ampla participação dos professores, dos alunos, da família, mais aceitação ao trabalho tem e vai reduzindo as resistências, porque tudo aquilo que foi construído em conjunto, que houve ampla participação, é porque condiz, é coerente com a realidade, com as necessidades e com a vontade daquela comunidade escolar. E aí nós vamos para a terceira, que é a dimensão conceitual, que deve ser trabalhado pela coordenação. Bom, a nossa aula está ficando um pouquinho extensa, então eu vou deixar para trabalhar a dimensão conceitual na próxima aula. Você aproveita, descansa um pouquinho, toma uma água e volta comigo daqui a pouco. Até mais!